e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu me chamo Edinor Cabral, tive a visão da igreja no ano de 1984. Meu nome é Roseana, eu me reúno aqui na igreja há 35 anos. Meu nome é Celiane, reúno na igreja desde 1991. Olá, meu nome é Rosa, me reúno na igreja em Mossoró desde 1991. Me chamo Haroldo e reúno na vida da igreja desde abril de 1992. Me chamo Cristiano Menezes, faço parte da igreja há 25 anos. Eu morava com meu irmão mais velho, Ricardo, que reunia na igreja em Natal. Aí ele ia para a igreja, foi através dele que eu conheci, né? Aí era na casa do irmão Josinei, no começo, onde hoje é a casa do irmão Edinor. Na verdade, antes de vir para reunir na igreja, eu participei de umas reuniões na casa de um jovem, Paulo Henrique, que ele era deficiente. O primeiro contato que eu tive com a vida da igreja foi em reuniões de casa. E eram reuniões curtas, mas muito desfrutáveis. E depois, quando a gente começou a ir às primeiras reuniões, eu estranhava muito, né? Porque eu era católica, não participava, nunca tinha ido a uma reunião assim num grupo cristão, né? E lá a gente foi muito acolhida, bem acolhida. Eu lembro quando eu fui bem recepcionada, aquilo ali me tocou muito. Para nós foi uma experiência muito nova e nesse período nós éramos tão intrépidos como os adolescentes de hoje. Na verdade, uma experiência maravilhosa que eu tive com o Senhor aos meus 17 anos, né? Uma adolescente. E naquela época eu entreguei a minha vida ao Senhor através de um acidente que eu sofri na época e foi um acidente que ficou um pouco complicado e o médico queria de uma certa forma amputar até o meu pé, disse que não era certeza e naquela época na hora da cirurgia eu me consagrei ao Senhor e passei a reunir na vida da igreja em Mossoró. E era uma coisa muito nova e a gente realmente, é como a esperança de seguir o vento, seguir a direção do Espírito. Nós seguimos a palavra, nós não tínhamos alimento diário naquela época, nós não tínhamos a palavra profética naquela época, nós tínhamos uns folhetos que eram tirados dos estudos de vida de Gênesis. E as nossas reuniões tudo era baseada naqueles folhetos. E a gente foi já no final do ano. Começamos aí as primeiras reuniões e depois a gente começou a se chegar mais, né? Assim, conhecendo mais os irmãos. Foi nos convidado para participar das reuniões de grupo familiar. Aquilo ali foi nos ganhando, né? E lá em casa só tinha eu na época que reunia. E Eliane, na casa de Eliane também, só tinha ela lá. Naquela época nós já pregávamos o evangelho como nós estamos vivendo um pouco do que nós estamos vivendo hoje, né? A gente pregava, batia de porta em porta, a gente saía às vezes aos domingos, batia de porta em porta. Teve algumas vezes que eu participei de saídas para outras cidades, era alugado ônibus, né?
e a gente saía para outras cidades. Tínhamos reuniões também de pregação do Evangelho, mais voltado para o jovem nos colégios. Eu me lembro do estadual. Eram reuniões que nós tínhamos em dia de sábado. E assim o número dos irmãos ia sendo acrescentado. Nós tínhamos esse viver de pregação do Evangelho. E uma das coisas que muito atraiu a gente foi o tal dos balseiros. Esses balseiros eram o seguinte, era uma coisa muito espontânea. A gente terminava a reunião, hoje a gente vê, quando termina a reunião, vamos para a praça da alimentação e cada um tem seus assuntos diferentes. Mas esses balseiros, é o seguinte, terminava a reunião, aí a gente dizia, o balseiro hoje vai ser na casa de Edinô. Aí um dia eu vou trazer um cuscuz, eu vou trazer um frango, eu vou trazer uma carne assada, eu vou trazer Então, juntava as panelas e a gente comia ali com alegria e singeleza de coração. E enquanto isso acontecia, o Senhor ia acrescentando as pessoas, dia a dia, os que iam sendo salvos. E foi uma experiência assim, marcante, porque foi o início da nossa conversão e o Senhor foi ganhando a nossa família. O Senhor nos ganhou e através de nós o Senhor foi ganhando a nossa família, né? Como a minha e como a de Aliane também. Graças a Deus. O que mais me chamou a atenção na vida da igreja foi o amor fraternal entre os irmãos, uns cuidando dos outros. Nós saímos para comer junto, fazia pastel, o irmão lá no local de reunião, o irmão Idalécio, e saía para a casa de irmã de Ironhaçu, na época, né? Sempre estando junto, uns com os outros, nunca esquecendo de nenhum. Foi interessante quando a gente foi participar da primeira conferência, né? Eu e a Eliane fomos juntos, a gente foi de ônibus. Então, Carlos Silva, Mudinha também, foi bem interessante, né? Que a gente viajava 3 dias de ônibus. Hoje em dia é para Sumaré, né? Então, eu fiquei a primeira conferência, eu fiquei bastante impactada, né? Porque para mim era tudo novo, vendo as pessoas ali buscando a palavra, as pessoas amando o Senhor, aquilo ali foi bem impactante para nós. Primeira conferência. Nós tínhamos um local de reunião que era uma casa, me lembro muito bem como era, não era tão moderna como hoje, mas era como se fosse, era um local de reunião integrado. Isso é uma verdadeira nostalgia. Estou relembrando assim, tínhamos reuniões bem simples, né, onde a palavra era ministrada aos sábados à noite. O Partir do Pão era domingo pela manhã, que já continuava depois do Partir do Pão com o almoço. A gente geralmente almoçava por lá e era a vida da igreja onde eu comecei e fiquei realmente encantada por esse viver, né? Onde hoje é uma autoescola, ali no centro, e chegou um momento que a gente cresceu de número e não tínhamos mais como permanecer naquele local. Então, final de 93 para início de 94, nós vimos a necessidade de adquirir um local e procuramos, graças ao Senhor, o Senhor nos deu. Quando eu cheguei aqui, não tinha o piso, estava fazendo os acabamentos de reboco, calçada. Trabalhei no assentamento desse piso na época. E eu fiquei impressionada com a simplicidade. Era um viver assim, bem gostoso mesmo. Realmente era a palavra nos alcançando, né? Trazendo para nós o que nós, como seres humanos, necessitávamos, a carência do ser humano. E eu cheguei lá muito carente da palavra e fiquei encantada com o viver da igreja. Tivemos experiência marcante com oração. Eu sempre fui assim, uma pessoa muito dada para oração.
Eu orava muito ao Senhor exatamente pela visão da igreja. Aí, quando em 2002, a gente veio embora para Mossoró, e aqui em Mossoró eu continuei vivendo a vida da igreja junto com os irmãos. O que mais me marcou foi da necessidade da gente ampliar o nosso local. E ali, quando o Senhor nos deu, o Senhor foi dando passo a passo todas as maneiras de chegar até o local onde hoje nós reunimos. Eu encorajo os irmãos nunca a desistir dos adolescentes, porque o cuidado e o amor que nós damos pelos adolescentes, eles vão guardar para a vida toda, né? E isso vai ser uma base muito forte para a igreja forte no futuro. A minha vida ela foi muito ganha, a minha vida ela mudou, porque a vida da igreja ela trouxe algo novo para mim. Eu não conhecia nada daquilo. A vida da igreja, como a gente tem visto na palavra atual, é um viver de comunhão. O Senhor está cada dia nos renovando por meio da palavra, nos fazendo avançar, né? Nós sentimos na nossa experiência, na minha experiência, que eu tenho necessidade de perseverança, servindo ao Senhor para trazer o Senhor de volta. E o que vai trazer o Senhor de volta, nós temos visto que realmente é a pregação do Evangelho, né? A palavra. Então, nós hoje temos todas as ferramentas, o Senhor tem trazido para nós de uma maneira muito clara e acessível. E a pregação do Evangelho por meio das ferramentas da imersão, né? Das saídas do vem ver. E para isso o Senhor tem nos dado um presente assim de encorajamento para aqueles que se sentem mais quietinhos, que são os nossos adolescentes, né? Então a gente só vai com eles e o Senhor é quem vai fazer toda a obra. É a perseverança, né? Hoje, né, nós estamos vivendo uma realidade, uma experiência nova, né? Porque o Senhor quer nos ganhar mais através da gente viver essa palavra na nossa experiência, né? Pela imersão, pelos gritos de guerra. Então a gente tem que estar avançando e sempre seguindo a direção que o Senhor está nos dando, né? Que o viver da igreja é um viver prático, é um viver que ele não é um viver de quatro paredes, é um viver de experienciar a palavra que é falada. Graças ao Senhor, a gente tem dificuldade, tem lutas, mas a gente sabe que é uma estrada de subida, né? Uma estrada de subida ela tem dificuldade. Se nós tivermos constância de subir, de perseverar, o Senhor ele vai ganhando o nosso coração. Pela experiência que eu tenho da vida da igreja, eu posso falar para os irmãos de uma maneira assim, com um coração realmente não de crítica, mas de encorajar os irmãos, porque nós passamos por muitas situações difíceis na vida da igreja também, né? Eu tive um tempo também que parece que a minha fé se esfriou, meu amor se esvaiu, mas como eu permaneci, não desisti, fui perseverante, o Senhor restaurou tudo. Por isso, eu encorajo os irmãos que estão passando por dificuldade, situação difícil, desencorajados, não parem de reunir, não saiam do barco. Cristo Jesus está no barco e mesmo que as ondas se avolumem, se levantem contra o barco, o nosso destino é a boa terra, Jesus é nosso amigo e Ele nos levará até o fim. Então, irmãos, não desistam, a vida da igreja não é um lugar, não é o melhor lugar, é o único lugar. É o lugar que Deus escolheu para ali pôr o seu nome e a sua habitação. E é para esse lugar onde nós trazemos nossos dízimos, nossas ofertas, onde nós aplicamos nosso coração, onde temos a palavra hoje, a palavra profética que está sendo falada, que é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, né? Até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em nossos corações. E não vale a pena, depois da gente ter passado tanto tempo na vida da igreja, hoje a gente recuar, a gente desistir. Não faz sentido. O que nós precisamos realmente
estar ouvindo de perto a palavra, porque essa palavra é que traz luz e traz direção e traz força para nós caminharmos. Né? Então não vamos desistir, o fim da jornada está chegando e quando cortarmos a fita de entrada na boa terra, Deus quer ver todo lá. Vamos todos avançar juntos.